Pessoal, estamos começando mais um Cristão e Três Pontinhos. Nossa última tempo foi uma conversa com o Daniel Delabio, um dos vídeos que a gente conseguiu mais acesso e visualização ali. Um tempo muito bom, uma ótima conversa com o Dani. Espero que você esteja aqui também, esteja acompanhando os outros quadros do nosso canal e esteja sendo uma bênção para você, para sua família, te ajudando a ser mais parecido com Cristo nessa adaptação que a gente vive nesse novo modelo, enquanto a gente não volta aos nossos encontros presenciais. Então, David aqui de novo, e hoje conosco Celise. Celise, infelizmente, a gente tentou, aqui, Evelyn, Rayana, Celise, infelizmente, para o nosso demérito, isso é a primeira figura feminina que aparece nesse canal, Celise. Então, apareceu a Paula, né, no nosso último bloco, apareceu a Paula. Aos poucos a gente vai, que elas quando entram, elas vão dominando, entendeu? Logo ele sai, acabou aqui. Não tava demorando mesmo, só tinha homem. E a Celise já tinha me cobrado, hein? Celise e a Evelyn já tinham me cobrado isso aí. Não pensa que a gente não é cobrado aqui, entendeu? Já tinha Mas é que até o público vai falar, prefiro as mulheres, entendeu? Aí chegou e muda mais. A gente vai conversar um pouco com a Celise, basicamente um pouco que foi com o Dani. Ouvir um pouco da experiência de vida da Celise, os lugares que Deus permitiu que ela estivesse, também na construção da família dela. Tem muito pra gente aprender com a Celise, tanto com família, com carreira, com vocação, experiências missionárias e tudo que Deus permitiu através da vida dela. Então, para começar, quem é Celise, rapidinho aí, família e um pouco do que Deus tem permitido hoje na sua vida. Depois a gente vai perguntando mais aí. Bom, meu nome é Celise Amada Nomoto, eu sou cristã desde 15 anos, quando foi que me converti mesmo, e desde lá acho que eu tenho feito muitas coisas assim diferentes. Deus me permitiu assim ter contato com muita gente não só daqui, de outros lugares também. Acho que isso ampliou bastante a visão. Sou casada com Carlos Nomoto e tenho filhos, a Emily Nomoto e o Thomas Nomoto. Você acompanha os domingos, o Carlos Nomoto é aquele que não toma banho, que ele falou na igreja lá, ficou conhecido como isso. Porque ele mesmo falou. Porque ele disse, né? Eu já tinha tido a experiência de morar com ele 2 semanas, eu já sabia, mas nunca falei disso. Mas ele mudou, viu, depois daquela vez. Tava bonzinho, né? Ficou até mais limpo. Segundo o Nomoto, eu constrangi ele, porque de segundo ele eu tomava 3 banhos por dia, eu acho que eram 2 banhos. Mas ele dizia que eu vivia tomando banho e acabava levando ele, ficava constrangido ali e tomava mais banho. Você e o Carlos, né, tiveram uma experiência de carreira também muito interessante. Então eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência profissional tua e junto a isso, como foi esse equilíbrio, né? Porque você também tiveram uma agência missionária, também sempre foram muito envolvidos com missão. Então, um pouco a gente também falou com o Delabio, né? Às vezes a gente exclui essas coisas. Ou você é uma pessoa muito envolvida com a igreja, ou você é um bom profissional. Se você é um bom profissional muito ocupado, logo você não se envolve com a igreja, você não se envolve com missões, só se envolve com o seu trabalho, porque você é, entre aspas, bom naquilo, né? Sim. Então é muito legal ter a experiência de alguém que fez muito bem feito o seu trabalho, mas também sempre foi muito envolvido com a igreja e com missões. Então conta um pouco da sua experiência profissional e como foi também a implantação de missões e outras coisas na vida de vocês. Bom, eu fiz faculdade de comunicação social na SPM, me formei, depois eu fiz até um mestrado assim, mais voltado para marketing nessa mesma faculdade. E desde sempre quis trabalhar assim, com alguma coisa relacionada a isso, né? Propaganda, comunicação, enfim. Então meu primeiro estágio mesmo foi numa agência de propaganda e marketing. Não gostei muito, era uma coisa muito de criação, arte, enfim. Tem um perfil de gente que trabalha com isso, mas eu não gostei. Então fui procurar outras coisas. Aí logo consegui um emprego numa farmacêutica. Não tinha nada a ver com propaganda e marketing, era na área comercial. Mas eu acho que eu aprendi muito com isso. Assim, quando a gente negocia com o cliente, tem contato com o cliente, eu acho que a gente desenvolve várias coisas, assim, principalmente relacionadas à comunicação, a você ser mais desenvolto, a saber expor suas ideias, respeitar também o outro, né? Então, acho que isso foi muito importante. E eu nunca quis deixar de trabalhar porque eu ia casar, sabe? Eu acho que eu tinha minha carreira, eu tinha me formado para isso, então, quando eu conheci o Nomoto, a gente namorou, ficou noivo, casou, sempre foi muito claro pra gente que eu ia continuar trabalhando e ele também teria a carreira dele. Sim. Então isso foi muito importante porque ele teve a carreira dele, eu tive a minha, e eu construí minha carreira assim dentro dessa farmacêutica
na área comercial, depois fui para a área de projeto, trabalhei na área de recursos humanos também. E é bom que a gente aprende muitas coisas com isso. E como eu casei isso com as coisas da igreja, né, como você mesmo perguntou, a gente aproveitava as nossas férias que a gente tinha e sempre fazia algum trabalho voltado a missões ou algum projeto missionário. Às vezes com a nossa igreja local ou às vezes com algum missionário que a gente conhecia. Sim. E várias vezes a gente teve contato com missionários assim, de outros países que às vezes estavam aqui no Brasil visitando a nossa igreja, e a gente acabou conhecendo muitas agências missionárias que tinham atuação fora. Então a primeira viagem que a gente fez fora mesmo foi para Angola. A gente levou uma equipe de médico, dentista, mesmo eu e o outro não sendo da área de saúde, a gente estava coordenando esse projeto e a gente acabou ajudando em muitas outras coisas. Eu até ajudei na parte de kids lá, né, no projeto mesmo, e a gente ficou um mês lá em Angola, numa igreja mesmo, sediado na igreja. Fizemos vários projetos lá, mas eu acho que mais do que isso, a gente ampliou nossa visão do que seria servir, muito mais assim do que a gente só está indo na igreja receber, a gente foi lá para doar. E acho que a gente aprende muito com isso e a gente cresce muito com isso. Na verdade, assim, o pessoal lá falou que eles também gostaram muito, né, da nossa equipe, que eles foram muito abençoados, mas eu acho que a gente foi mais abençoado do que eles. Depois a gente foi para Bahia com outros projetos também, a gente fez algumas outras iniciativas assim, em algumas favelas de São Paulo também, aí mais voltado com a igreja também, mas assim, a gente sempre ajudou os missionários, assim, às vezes individualmente ou às vezes em projetos que eles tinham também. Legal. E a gente sempre usou muito as nossas férias para isso. E era bom, porque a gente tinha o recurso que a empresa pagava o nosso salário, e a gente podia investir esse recurso também, então não ficava dependendo de outros, né, assim, para estar muito bom. Custeando, né, essas coisas. Acho que isso ajudou bastante. E ultimamente teve a experiência também, acho que você trabalhou um tempo também com portas abertas, né? E agora teve a experiência do CB Moema, né? De chegar e estar no staff de uma igreja, né? Sim, é verdade. Porque depois que eu saí da farmacêutica, eu falei, não, agora eu vou dar um tempo nesse mundo empresarial. Legal. Porque, assim, é muita cobrança também, né? Claro, tem muitas coisas boas, mas a gente tem que abrir mão de muitas coisas também, né? Tempo nosso também, tempo de família, que é uma coisa que a gente tem que equilibrar. Mas eu acho que já tinha dado o meu tempo, assim, no mundo corporativo. Então, eu achei que era o tempo de eu estar investindo meu conhecimento nesses outros locais, né? Legal. Sim, muito Vai lá, David. Só para comunicar que a gente está em obras, né? Então vão ter ruídos aí. Então, é verdade. Agora tá até bom, né? Agora tá. Não, agora tá ótimo. Mas, interessante, né? Quando a gente pensa em mundo corporativo e tudo mais, carreira profissional, primeiro, o que isso agregou na sua experiência como igreja ou missões, né? Questão organização, questão de como lidar, tudo mais, a experiência que você teve. E também você e o Carlos têm uma experiência bem interessante com não cristãos, de evangelismo. Então, como esse universo também foi interessante para você ter esse contato com as pessoas por evangelho, através de conversas, através de tudo, aquele estudo que vocês fazem com eles, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, David, assim, na minha cabeça, eu nunca teve essa separação, assim, do que era de Deus e do que era, entre aspas, assim, da empresa. Né? Assim, sempre foi uma vida só, né? Então, por exemplo, assim, quando eu trabalhava ainda na empresa, eu falava, assim, da minha experiência com Deus, o que era, assim, você ter essa vida diferente para as minhas amigas do trabalho, porque eu via que muitas delas, assim, elas às vezes passavam por algum momento de depressão, solidão, aquela coisa que falta mesmo, né? Alguma coisa na sua vida. E você tem uma coisa diferente para apresentar. Então eu acho que isso ajudou bastante. Eu acho que depois muitas delas, assim, às vezes a gente viajava pro trabalho, a gente orava, elas iam pedir conselho, então acho que isso ajudou muito. E ao mesmo tempo, assim, por outro lado, tudo que eu aprendi na empresa, assim, como lidar com pessoas, trabalhar com gente diferente do que eu sou, e mesmo assim, nem sempre eu gostava da pessoa que eu trabalhava, mas eu tinha que trabalhar. Então a gente aprende a lidar, né, com as diferenças, a respeitar o outro, a ser, assim, mais atencioso também. Então acho que tudo isso que eu aprendi na empresa foi muito bom para eu usar depois e como eu estou usando hoje, assim, né, para as coisas de Deus também, né? Sim, dentro da igreja implementando todas essas coisas. É verdade. Sim. Legal. Você tem muitas garotas aí, né, desde pré-adolescentes, adolescentes e jovens assistindo a gente, e tem um pouco disso que você falou, né? Você falou assim, olha, quando eu casei, eu sabia que ia continuar trabalhando e continuar na minha vida profissional. Acho que isso é um ponto
muito interessante, a gente precisa de exemplos como esses, né? E até o teu exemplo também, acho que já tinha dado, acho que também tem que saber a hora de parar, né? Equilibrar essas coisas. Mas acho que também tem um ponto, essa experiência de mãe, né? Então, ok, se diz, a gente falou de missões, mas aí vem a maternidade, né? E você tem o Thomas e ele com uma idade diferente, né? Então, na verdade, você pegou 2 bebês em fases diferentes, né? Aquela escadinha que ele criou junto, assim, tinha eles em fases bem... Acho que agora que tá mais parecido, né? Até então era sempre muito diferente. Mas como foi esse desafio, e acho que para as garotas é muito importante, entender esse desafio de ser mãe, ser uma profissional com muitas responsabilidades. Como foi isso, lidar com casamento? Como foi essa experiência de vocês? Na verdade, aí? assim, essa questão é sempre assim, pessoal, né? De cada um mesmo. Eu digo assim, a sua decisão de casar, que momento que é o certo, que momento você vai ter filho. Eu acho que isso daí é muito, assim, uma conversa assim, entre o casal mesmo, para você ver o tempo que é certo. Mas uma coisa assim que eu dou de conselho, né, para as meninas e as adolescentes que estão assistindo, primeiro você tem que estar feliz com você mesma, né? Você não tem que projetar, por exemplo, no seu casamento ou quando você for ter filho, que assim, aí eu vou me realizar. Não, acho que você tem que se sentir plena primeiro, satisfeita assim com o teu estudo, a tua carreira, a tua profissão, o teu trabalho, porque aí sim você vai poder complementar a outra pessoa e a sua família. Porque senão eu acho que você joga uma frustração que a outra pessoa tem que te resolver, mas não é certo isso. Senão você vai ser um peso e a outra pessoa também vai ser um peso para você. Então eu acho que eu diria esse conselho, né, primeiro para vocês. E depois, quando você casar e você tiver tomar essa decisão junto com o seu noivo, né, futuro marido, também é uma decisão que vocês têm que tomar em conjunto, né, quando ter filho. Porque também não é uma coisa que você tem que impor, eu quero ter filho daqui 2 anos, mas o seu marido ainda não está nesse tempo. Que ter filho depois é uma coisa para sempre. E se for uma coisa que é só de um lado mais forte do outro não, eu acho que é uma coisa que tem que conversar, tem que orar, porque Deus vai colocar o momento certo mesmo, para que isso seja assim bom como família, né? E uma coisa também que é bom, assim, eu acho que a mulher faz muito esse equilíbrio assim em casa, né, de filho, marido, trabalho, e assim, é difícil falar assim, assim vai dar certo, essa é a fórmula. Eu acho que depende muito assim do seu trabalho, de que tipo de profissão você tem, mas você como mulher, você tem que colocar um equilíbrio na casa mesmo, de saber dosar, até quando, que tipo de trabalho que às vezes vai ser melhor, né, para você estar desenvolvendo, que não prejudique tanto. Várias vezes eu tive que abrir mão, por exemplo, de promoção na minha carreira por conta de filho, mas não me arrependo. Foi uma decisão que eu quis tomar na época, porque eu sabia que eu teria que abrir mão mais da minha família se eu tivesse, entre aspas, sendo promovida para um outro cargo, mas foi a decisão que eu tomei e eu não me arrependi. Legal. Isso é interessante porque a gente vê muitas famílias, né? Acho que quanto marido, tanto a esposa também, no final, ou nesse momento da vida, né? Um pouco arrependido, né? Tipo, poxa, poderia ter ficado mais em casa, poderia... E acho que é um sentimento que uma certa proporção todos terão, mas acho que esse crescimento, não, ok, esse sentimento vem e vai, mas o normal é que eu tomei decisões sábias, né? Equilibradas, porque ou você tem quase uma máxima de não, o seu emprego pediu, você tem que dar o seu máximo ali e pronto, né? Tipo, independentemente da carreira, teu foco, mas aí depois cresce e você tentando recuperar um pouco de algumas coisas que passaram, né? E é muito bonito ver isso e falar assim, não, eu equilibrei, eu nem abri mão, mas eu soube equilibrar essas coisas. Mas na verdade assim, não é tão simples assim, né? Assim, às vezes a gente contando depois que a gente passou, parece que foi tudo lindo e maravilhoso, mas assim, em vários momentos assim, eu também me senti culpada de estar trabalhando e ter filho pequeno, e daí às vezes também eu de ter recusado uma coisa ou outra de um projeto, também eu me sentia culpada. Então assim, sempre é uma coisa que você vai ter que ver que culpa você vai querer tomar e que culpa você vai ter que liberar, porque assim, eu acho que a vida é uma questão de escolhas mesmo. Então isso vale pra tudo, né? Quando o Tito nasceu, a Marina me falou assim, parece que você já nasce, chorou, você tá culpada. Você tá culpada por qualquer coisa que acontece, é meio culpa tua. Tipo, você tá chorando e você não viu o que aconteceu, é culpa, entendeu? E essa culpa dos dois, como você falou, né? Tipo, tanto do trabalho, de tipo, cara, deixei isso daqui, ok, mas aquela promoção você deixa
E não que você vai ficar com aquele peso no coração, mas, cara, era uma promoção, era um lugar pra você. Ou senão, tipo, o tempo que você deixa de ter em casa, né? Sim. Às vezes, tipo, pô, poderia estar lá e tudo mais. Mas também a gente vê a criação dos seus filhos, né? Os filhos da C, para aqueles que não estão assistindo, que são da CB Moema, não conhecem, a gente vê a união da família, a gente vê, tipo... Então, como que foi isso com o tempo, assim? Teve uma época que afunilou mais, vocês foram mais família, sempre tentaram estampar esse negócio de, cara, a gente é uma família, vamos caminhar juntos. Como que foi isso? Porque tem as dificuldades, né, do equilíbrio, Sim, é verdade. mas a gente vê o resultado hoje também, né? Tem bem difícil essa pergunta assim, também, né? Sim. Na verdade, assim, a gente sempre, assim, dependeu muito de Deus, assim, pra tudo. Uhum. E no começo, como o Fê falou, assim, quando a pessoa acaba de ter neném, você pensa que, nossa, assim, e agora, né? Mas, assim, o bom é que tudo passa, nada como um dia depois do outro, os primeiros 3 meses, 6 meses passam, você sobrevive e você vê que não é assim, né, tão difícil. Claro que quando é tudo novo, assim, a primeira vez, dá um pouco de crise mesmo. Você fala, nossa, e agora, né? Como que vai ser? Sim. Mas, de novo, né? É muito bom, assim, o casal ter essas conversas sempre. Porque eu acho que a conversa entre marido e mulher ajuda muito, assim, nesse equilíbrio da família. Porque, assim, às vezes a mulher vai ter que ceder, mas às vezes o marido também vai ter que ceder. Então, e o marido também tem que ter consciência disso, porque não é só o papel da mãe. Sim, que o papel do pai é muito importante. A gente vê, assim, como que isso pode gerar lacunas, principalmente em meninas, se não tem um bom contato com o pai. Sim. Então eu acho que isso é muito importante os maridos também terem consciência de que ele também tem que ter um tempo investido nos filhos. Lógico. Não é só o papel da mãe. Não, você tem dos dois lados, né? Você tem tanto filhas, mulheres, né? Que tem às vezes problemas no relacionamento porque tiveram problemas com o pai, tem uma figura sim, masculina deturpada, ou mesmo os meninos, né? Tipo, tem um exemplo ali que não é um exemplo bom, sim. Seguem aquilo e aí o casamento, tipo... É verdade, porque os filhos tendem a seguir, né, aquele exemplo mesmo. Sim, então muito bom. Mas é difícil casal, mesmo, é verdade. Por isso que tem que ter conversa sempre mesmo, né? Conversa fundamental. Acho que você colocou uma coisa, né? Tipo, ela falou que ela não olhava a vida de uma forma dicotômica, que né, isso é de Deus, aquilo é do mundo. Depois ela também falou, a vida é assumir riscos, né? Assumir decisões são assumir riscos, né? A gente estava falando muito disso esses tempos. Então, quando você decide abraçar uma promoção, abrir mão, quando você decide, de novo, é assumir riscos, né? E acho que às vezes a gente se esquece disso, que Deus nos permite alguns riscos dentro dessas decisões e a gente não toma, a gente toma a melhor decisão, né? Não tem a decisão perfeita, a gente está tomando aquela decisão conforme que Deus está permitindo para a gente nesse momento. E Cê, para a gente fechar, fica à vontade para deixar um conselho, uma dica, uma última palavra aí para o pessoal que está nos assistindo, garotos, garotas, novas gerações aí que está conosco no canal. Bom, acho que uma coisa que eu falaria para vocês que estão assistindo, acho que a maioria é adolescente, pré-adolescente, jovem, aproveita sim essa idade que vocês têm, acho que a maioria ainda é solteiro ou né, tá namorando no máximo, mas aproveita que você tem tempo, você tem a liberdade, assim, a maioria de vocês ainda moram com seus pais, né, não tem aquela obrigação de você estar sustentando a sua casa, então aproveita assim para você estudar o que você quer estudar mesmo, viajar, fazer viagens missionárias, fazer coisas diferentes, conhecer muitas pessoas diferentes, porque depois isso com certeza vai ser muito bom para você, assim, no futuro, independente de onde você for trabalhar, o que você for fazer, com certeza Deus vai usar isso depois para estar fortalecendo um talento que você já tem. Então a minha recomendação é que você aproveite essa idade, que eu acho que é a idade que você consegue absorver muita coisa positiva mesmo. Sim. Legal, muito bom. Cê, obrigado pelo tempo, pela conversa. Sempre bom conversar com a Cê. Agora a gente abriu para todo mundo. Né? Agora tem que vir outras mulheres, sempre hein? Sempre ajuda as mulheres, emocional. Daqui a pouco vem dele cai. Exatamente. Vamos trocar o Gui por uma garota, entendeu? Pessoal, valeu, obrigado e continua acompanhando aí os nossos quadros e tudo que tá rolando aqui no canal. Valeu, obrigado, pessoal. Cê, tamo juntos, sucesso. Valeu.